a gente vai caminhando já para o final da ditadura, né, você tem ali as chamadas greves de 78, 80, que temos aí a possibilidade, em plena ditadura, de você ter uma forma alternativa dos trabalhadores de pensar a produção, a política, o poder, a cultura, né? Ou seja, essas greves literalmente abalaram as bases dessa ditadura, dessa autocracia militarizada, né? E, na verdade, nós acabamos perdendo ali uma grande oportunidade. Por quê? Porque como fruto dessa grande movimentação que tivemos aqui no ABC, vai surgir em 1980 o PT e em 83 o sindicalismo da CUT, que na verdade, na prática, é o braço sindical do próprio PT, né? Ou seja, ele acaba sendo hegemonizado pelo próprio PT, pelas suas correntes majoritárias. E o que acontece? O PT, em vez de colocar o partido a serviço das pautas sociais que deveriam chegar ao partido, você tem uma inversão. O partido ele vai se institucionalizar de tal maneira que ele vai pensar somente em eleições, em crescimento de si próprio, né? E vai fazer tudo o que for necessário e até as alianças mais espúrias possíveis. A gente conhece isso, né? Até os mais novos que estão assistindo viram isso, mas eu estou falando isso desde lá as suas origens, né? Ou seja, o PT, portanto, ele vai caminhar para aquilo que o intelectual José Chazin vai chamar de politicismo. O que vem a ser o politicismo? É quando você tem a separação da política da economia. Ou seja, o que quer dizer isso? Em vez de você priorizar a economia, porque é na economia onde se define quem come, quem não come, quem tem emprego, quem não tem, quem tem a terra, quem não tem, né? Ou seja, o PT vai priorizar o quê? Em tentar buscar vereanças, crescer no Congresso, né? Tentar ganhar governos estaduais, ou seja, ir crescendo institucionalmente, né? Então você vai criar um vereador, coloca lá os assessores, né? Vai aparelhando o partido por dentro dessa estrutura, as pessoas vão convivendo com seus inimigos de classe, que são os representantes dessa política, e inclusive passam a tratá-los como Vossa Excelência, porque assim se trata, né, no legislativo uns aos outros, inclusive a bandidagem, né? Ou seja, inclusive esses extremamente corruptos, né? Mas essa é a forma pela qual você tem a condução da própria política institucional, né? Então, você tem essa inversão, ou seja, em vez de você priorizar, jogar todas as forças em termos de vir das bases, né? Como diz o Chazin, conquistar a democracia pelas bases, como fruto daquilo que você já tinha lá, daquelas lutas que você teve em 78, 80, não. Você vai começar a ter ali um certo amortecimento, colocar movimentos sociais debaixo do guarda-chuva do partido, a igreja progressista debaixo da igreja do guarda-chuva do partido, e assim vai se gestando, vai crescendo o partido, e ele vai se agigantando, e ele toma para si a hegemonia da oposição, né? Lembrem-se, a oposição no Congresso, lá, antes do próprio surgimento do PT, que era o PMDB, não tinha clareza, não conseguia apresentar também um modelo econômico alternativo, lá com Saturnino Braga e companhia alimentada lá do MDB, né? Porque também viviam do quê? Viviam só pensar a política pela política. Então, não
não tinha uma clareza econômica, né? Não tinha um projeto alternativo. E o PT ele vai abraçar com tudo esse tipo de perspectiva, até chegar ao poder. Até chegar ao poder. Ou seja, a prioridade, portanto, quando chega ao poder, é ter uma base distributivista e não pensar a produção propriamente dita. Ou seja, aí, de novo, falta um problema básico, que é da leitura do próprio Marx, né? Ou seja, o expoente maior da própria esquerda, de entender como é que funciona o capital. Ou seja, antes de você distribuir qualquer coisa, antes de você dar assistencialismo, você tem que existir um negócio chamado produção. Né? Se você não controla a produção, a distribuição já vai ficar comprometida. E o PT nunca teve como prioridade a produção, e sim a distribuição. Tanto é que, quando ele chega ao poder, fica aí 3 mandatos e meio, era para ser 4, foi 3,5, né? Ele torna-se um gigante, né? Porque ele comanda a nação, passa a ser um partido que tem a maior bancada, tem muitos deputados, milhares de vereadores, mas na verdade é um gigante com pé de barro. Pé de barro porque não mexe no básico, que é a estrutura produtiva. Né? Ou seja, a estrutura produtiva sempre ficou nas mãos de quem sempre esteve. Né? Por isso que o método do PT é um chamado socialismo fabianista, né? Que vem de Faber, né? Das fábricas, mas o fabianismo que vem lá do trabalhismo inglês, essa expressão, né? Que é aqueles que acreditam que primeiro você tem que ir ganhando as vereanças e crescendo aos poucos, e aí você vai se agigantando até chegar ao governo estadual e depois ao governo federal. Lembre-se que a primeira prefeita do PT foi a Maria Luísa Fontinelli, lá de Fortaleza, né, que governou entre 86 e 89, e o primeiro prefeito foi aqui do grande ABC, o Gilson Menezes, de Diadema, que governou de 83 a 88. Né? Então, o PT conduz essa política de maneira politicista, e eu quero enfatizar isso porque é o seguinte, para vocês entenderem, ali nas greves 78 e 80, vocês imaginem, existia uma lei de greve, que era a Lei 4.330, na ditadura, que proibia a greve. Os trabalhadores fizeram greve, passaram por cima dessa lei. E não só fizeram, como isso se espalha pelo ABC e depois pelas capitais do Brasil. Então, veja, isso toma uma dimensão muito grande. Em 79, quando o governo ofereceu uma proposta de reajuste, os trabalhadores votaram não, né? E o governo ficou disparatado. Então, vocês estão entendendo? Ou seja, você perdeu um momento ali de pujança dos trabalhadores, né? Onde as pautas econômicas poderiam ser continuadas levadas para frente, e quando o partido surge, ele faz o movimento contrário, né? Agora, a prioridade, a energia, vamos criar aqui, subsede aqui, subsede ali, né? Ou seja, em vez de... Estão entendendo? Ou seja, em vez de você continuar nessa toada de organização pela base, a coisa torna-se e caminha para uma outra dimensão. E aí, já dando um salto, ele vai o tempo todo agir dessa maneira, né? E sempre esse partido, enfatizo ele porque ele vai hegemonizar a perspectiva na esquerda brasileira. O Chazin coloca o seguinte, né? Inclusive ele vai falar que nós não temos uma esquerda, partidos de esquerda. Ser partido de esquerda significa ser anticapital, ou seja, anti-propriedade privada, anti-Estado, né? Ou seja, nós temos o que o Chazin chama de partidos na esquerda. Né? O que é esses partidos na esquerda, né? Que ficou conhecido como a nova esquerda? Né? É aquele partido reformista, aquele que entende, né? Na visão dele, o socialismo tem mercado, né? Aí
daí que vem essas expressões de esquerda liberal, que na verdade não é esquerda, porque liberalismo não é pauta da esquerda, né? Nunca foi pauta de uma verdadeira esquerda, ao contrário. A esquerda é anticapitalista, portanto, ela é antiliberal, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, o que acontece? Chega-se ao poder, o PT chega ao poder, né? E traz consigo essas pautas do mundo liberal. Ou seja, que pautas? Que estão aí até hoje e foram abraçadas rapidamente até pela extrema-direita, né? Por uma direita mais babante, algumas delas. Como, por exemplo, cidadania. Cidadania, até a direita acaba defendendo isso, né? E, por exemplo, quando foi feito lá a Constituição de 88, né? A partir dali, quando veio com tudo a ideia de cidadania, a direita abraçou rapidamente. Não, nós somos a favor da cidadania, né? Aliás, o maior bilionário brasileiro, que é o Jorge Paulo Lemann, também é a favor da cidadania, né? Lembre-se disso. Portanto, então o PT vem com pautas como cidadania, empreendedorismo. Vejam que não é só no partido, mas no sindicalismo a gente via isso, né? O cara que perdeu o emprego, portanto, agora ele tem que fazer um curso de requalificação no sindicato para ele se tornar um pequeno empreendedor, né? E aí outras coisas como economia solidária, Banco do Povo, até chegar a Bolsa Família, que a Bolsa Família foi o quê? A junção de 3 programas que estavam sendo feitos lá pelo PSDB, né? O PSDB tinha o Vale Gás, a Bolsa Escola e o cartão alimentação. O PT, o que ele fez? Ele juntou os 3. Ao juntar os 3, o montante do Bolsa Família era inferior aos 3 separados. Poucos sabem disso, mas isso foi o que aconteceu, né? E passou a ter sucesso, né? E ficou aí por um bom tempo, né? Tanto é que olha a nossa tragédia. Até esse auxílio emergencial do Bolsonaro é maior do que o Bolsa Família. Seja o primeiro, até esse que está mais. Já estamos no 3º tipo de auxílio de assistencial e, na média, continua sendo maior que o Bolsa Família, né? Então, vejam os limites de tudo isso. Ora, então, chega-se ao poder carregando que tipo de ideologia, o PT, né? Uma ideologia que visava o quê? O distributivismo e, junto com isso, o consumismo. Ora, quem que... Só que vai acontecer aí um casamento onde, à medida que nas periferias começa a se espraiar o neopentecostalismo, né? Vejam, qual que é a ideologia que norteia o neopentecostalismo? É a teologia da prosperidade, ou seja, você é um eleito de Deus se você venceu na vida. E vencer na vida significa enriquecer-se materialmente. Então cai como uma luva essa ideia de ser feliz é ser consumidor, né? Então o PT está meramente trazendo aí a ideia do consumismo em cima desse distributivismo, ou seja, não em cima de produção, né? Lembre-se que o Brasil passou por um momento aí de grandes exportações sobretudo para o mercado chinês que estava se abrindo, né? Portanto, comprando muito minério de ferro, gado, bovino ou suíno, soja, cana-de-açúcar. Isso vai trazer, portanto, vai trazer rendas para o Brasil, né? E para os cofres do Estado e, obviamente, em cima disso, né? Que você faz o distributivismo e não mexe no modelo produtivo. Tanto é que bastou uma crise econômica e aí toda aquela maquinação muito bem elaborada por parte da classe dominante que transforma a Dilma Rousseff, pegam lá as pedaladas fiscais que todos os presidentes
anteriores a ela, e o Bolsonaro já fez também, né, transformam isso em quê? Um motivo para derrubá-la, né, e que no fundo foi uma grande esperteza dessa burguesia para sacar do poder o PT e voltar a ela própria o poder, porque o PT já não mais interessava naquele momento, né? E nesse sentido, eu quero dizer o seguinte, portanto, esse longo trânsito que nós temos aí de uma não esquerda que nós temos no Brasil, ou seja, não temos partidos de esquerda, estamos partidos na esquerda, e insisto, se alguém está assistindo e fala, opa, mas eu sou de esquerda, tá, meu caro colega, meu caro camarada, se você se considera de esquerda, o problema é que quem hegemonizou as lutas no Brasil não é os partidos pequenininhos, não é movimento, não é partido pequeno, os partidos pequenos, não é movimento anarquista. Quem hegemonizou foi o PT, né? Ele que trouxe para si toda essa força e é um partido que, obviamente, não é de esquerda. Carrega consigo todo esse reformismo de perfil social-democrata. Ele é assim desde as suas origens. E essa é a grande virtude que eu vejo aqui na análise do José Chazin, que, veja, hoje em dia, para muita gente criticar o PT, né, dos seus limites, do seu reformismo, muito tranquilo. Agora, eu quero ver, como fez o Chazin, que criticava já no nascimento do PT. No nascimento, ele já começa a escrever muitos textos, que ele coordenava a chamada editora Ensaio, e a cada revista ele fazia textos mostrando os problemas, os limites do PT, que atrapalhava inclusive a possibilidade de desenvolver uma verdadeira esquerda no Brasil, até a sua última revista, Ensaio, que ele coordenou, que era sobre essa aqui, que falava das eleições de 89. Muito interessante observar que vocês veem aqui, né, os candidatos, né, Lula, Brizola, Mário Covas, Roberto Freire, né, e aqui é uma entrevista com o Florestan Fernandes, né, e quando ele analisava lá as eleições de 89, quando você lê hoje em dia o que estava acontecendo lá em 89, nós temos os problemas centrais lá de 89 estão postos aqui até hoje. Por isso que a leitura dele é tão rica e tão presente. Ou seja, você tinha o PT que hegemonizava toda essa situação, foi para um segundo turno, acabou perdendo, né, as eleições, sobe um Collor, né, que depois sofre impeachment, vem Itamar Franco, vem o Plano Cruzado, que é um sucesso, e na época do Plano Cruzado o PT não sabia o que dizer, porque, de novo, quem não prioriza a teoria, quem não tem um estudo sério, profundo do que, como diria o Lenin, sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário, o que acontece? Não conseguiu nem fazer uma crítica a contento dos limites do plano real, né? Tanto é que quando ele chega ao poder, não só tudo que tinha sido feito em termos de medidas neoliberais, ele não reverteu, como fez as suas, né? Ele tinha a reforma da Previdência, a primeira Fernando Henrique, ele fez uma nova, tinha privatizações, ele não reverteu, ele fez novas, né? E assim a gente foi caminhando, né? Caminhando assim, portanto, em cima de toda essa tragédia do que vem a ser essa situação brasileira.